Ei, ei, ei! Olá, meus amores! Mais uma live do prazer hoje, segunda-feira, 9 da noite. Vou aqui hoje convidar algumas pessoas, vamos ver. Enquanto as pessoas vão chegando, eu quero contar para vocês que eu decidi falar da menopausa hoje. Tanta gente me pedindo para falar de menopausa. Oi, 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 boa noite, bem-vindas. Com certeza o título não apareceu, então eu vou fazer um teste pra gente ter um título aqui, peraí. É assim mesmo, gente, quem sabe faz ao vivo. Ah, e aí eu não consigo? Ah, consegui! Consegui colocar o título. Me fala aí se eu consegui. Oi, oi, queridas, bem-vindas, boa noite. Eu tô até distraída aqui porque eu consegui colocar o título fixado. Ai, que boba! Ai, que delícia receber vocês aqui. Na segunda-feira passada eu fiz uma live super especial com a Olivia Barbosa, do projeto Fogo na Periquita, uma queridíssima que eu conheço há muitos anos. A gente falou sobre prazer, sobre essa necessidade da gente aprender a se responsabilizar pelo nosso prazer, a tomar as rédeas do nosso tesão. Foi uma conversa muito legal. E se vocês não tiveram oportunidade de assistir, vai lá no Insta da Olivia, o Fogo na Periquita, que tá lá no IGTV dela. Mas hoje eu tô super feliz de fazer essa live aqui com vocês, porque eu tenho percebido como que a menopausa é um assunto que está em alta, né, entre as mulheres, pelo menos as mulheres que me procuram, que me mandam mensagens aqui no próprio Instagram, sempre pedindo para eu falar mais sobre esse tema. E eu fiz um vídeo recentemente compartilhando algumas reflexões que também foi muito comentado e a mulherada pediu para eu falar mais. E aí hoje uma queridíssima me mandou uma mensagem direct aqui falando que ela tinha acabado de voltar da médica, ginecologista, e descobriu que ela estava na perimenopausa. E ela não tem nem 40 anos. Oi, Lília, querida. Ela não tem nem 40 anos, e então ela ficou decepcionada com essa notícia, né? De uma menopausa que parece um pouco precoce, né? Então eu fiquei a fim da gente conversar sobre isso hoje. Ah lá, já começou. Quando a gente entra na menopausa, o sexo acaba. Vou falar sobre isso também, sobre o que acontece com prazer, sexualidade e algumas coisas que a gente pode fazer. Mas antes de falar sobre prazer e sexualidade, eu quero abrir aqui para a gente falar sobre a perimenopausa, a menopausa e a fase pós-menopáusica, né? E aí vou explicar um pouquinho, porque eu acho que nem todo mundo entende essas três etapas, né? Do ciclo, do ciclo de amadurecimento feminino, vamos chamar assim, do ciclo de amadurecimento de pessoas que menstruam. Bom, quero falar que a menopausa, e eu escrevi aqui menopausa ou plenopausa, tem algumas pessoas, inclusive uma escritora que eu gosto muito, a Pabla Sammartin, vou mostrar aqui para vocês o livro dela, o Manual de Introdução à Ginecologia Natural. Esse livro, gente, é uma pérola que toda mulher deveria ter em casa, tá? Pra gente começar a tomar um pouquinho mais as rédeas
sobre os nossos corpos, e a hora que a gente for fazer um tratamento ginecológico, alguma coisa assim, a gente ter um pouquinho mais de força, de poder de argumentação e de questionamento quando a gente estiver no consultório de uma médica ou de um médico. Então, eu indico para todo mundo, Manual de Introdução à Ginecologia Natural, da Pabla Sanmartin. E ela escreve aqui no capítulo sobre a menopausa, ela chama a menopausa de plenopausa. Fazendo um joguinho com as palavras aí, trazendo esse entendimento de que a menopausa pode ser simplesmente uma fase... Oi, Ti. Oi, Ti. Uma fase de plenitude da mulher, né? E eu acho que eu quero abrir com isso, com a plenopausa, para a gente começar a questionar, pelo menos, e desmistificar esse olhar tão cruel com a menopausa, né? Esse olhar de que é quase o fim da vida. Então, o comentário que uma de vocês fez aqui um pouquinho antes, falando, chegou a menopausa, acabou o sexo. Eu já ouvi muitas alunas e clientes minhas falando, Marina, chegou a menopausa, acabou a lubrificação da minha vagina, então o sexo fica muito incômodo. Marina, chegou a menopausa, acabou minhas noites de sono bem dormidas, porque elas vivenciam experiências de muita insônia. Outras reclamam de uma baixa energia, uma dificuldade de se exercitar, uma dificuldade de fazer as coisas que elas faziam com mais facilidade em outros tempos. E outras, eu acho que esse é um dos sintomas mais, pelo menos mais famosos, mais populares da menopausa, que são os calores, né? As ondas intensas de calor. Então a gente vai cobrir tudo isso hoje, se der tempo, claro, porque vocês sabem que eu saio falando mais que não sei o que. Eu já falei aqui em outra live que dentro da medicina chinesa, e o tal sexual, ele vem, né, dessa abordagem, ele bebe dessa abordagem da medicina chinesa, a menopausa é chamada segunda primavera. E é chamada de segunda primavera por quê? Porque essas pessoas muito sábias, que estão pensando sexualidade, falando, refletindo e praticando, né, o cultivo de uma sexualidade saudável há milhares de anos, elas entendem que a menopausa é uma oportunidade de renovação, é uma oportunidade de renascimento para a pessoa menstruante que parou de menstruar. É importante a gente entender que a menopausa, se refere, o nome menopausa, a palavra menopausa, se refere à última menstruação. O período anterior a isso é a perimenopausa. E o período posterior a isso é o período pós-menopáusico, tá? Então, a menopausa, especificamente, é a última menstruação. E é importante a gente saber que só dá para identificar se a mulher realmente já vivenciou a menopausa dela 1 ano, às vezes até 2 anos depois do que ela identificou como a última menstruação dela. Então, mulheres ou pessoas que menstruam e começam a entrar na perimenopausa, geralmente a menstruação vai ficando mais escassa, mais irregular, vai trazendo novos sintomas para o corpo, novas vivências da TPM e tudo e tal. E aí chega um momento que fica muito espaçado e a pessoa já assume que está na menopausa. Então, eu só quero trazer esse pedacinho de informação para vocês, porque se você não tá querendo engravidar, você precisa tomar muito cuidado nesse intervalinho aí de 1 ou 2 anos que você acha que você já teve a sua última menstruação, que é a menopausa. E esperar o seu médico confirmar junto com você, para que você não tenha que se preocupar com a contracepção mais, tá bom? O que mais que eu quero falar?
É muito natural, da mesma forma que a menstruação, né, a menarca, a primeira menstruação, naturalmente, geralmente chega para as mulheres entre 10 e 15 anos de idade, a perimenopausa começa a chegar para as mulheres na fase dos 40, 45 até os 50 anos. E a mulher pode ficar nesse período de transição, que é a perimenopausa, por muito tempo. Ela pode ficar em perimenopausa por 10 anos, tá? Mas o que a gente está percebendo é que hoje, assim como a menarca das meninas tem vindo mais cedo, então a gente vê menina de 9 anos menstruando pela primeira vez, de 8 anos menstruando pela primeira vez, a perimenopausa, a vivência da perimenopausa, também em algumas mulheres tem sido precoce, está sendo antecipada. E existem inúmeros fatores que contribuem para isso. Eu não sou médica, então tudo que eu estou falando aqui de menopausa vai ter um olhar holístico sobre a nossa saúde corporal, sobre a nossa vivência dos nossos ciclos, tá? Mas alguns fatores que contribuem para essa antecipação é o estilo de vida e de alimentação que a gente tem, o nível de estresse que nós vivenciamos na vida, a quantidade de luz, de estímulo luminoso que nós recebemos o dia todo. Existem pesquisas mostrando que esse tanto de estímulo, principalmente da telinha do computador, do celular, tem deixado o nosso sistema nervoso mais alerta. E isso está causando até um envelhecimento precoce e até vivência de ciclos menstruais e de ciclos de menopausa alterados por conta da quantidade de luz que a gente recebe, tá? Então, eu não vou aqui falar para você que você entrou na perimenopausa antes dos 40 por isso. Não é o meu papel, não é o meu lugar. É importante que você vá no profissional capacitado, né, a sua médica, o seu médico ginecologista, e juntos, com o apoio de exames, com o apoio de um entendimento do seu histórico médico, vocês possam entender o que está acontecendo aí, tá? Agora eu quero falar Boa noite, oi pessoal! Vamos chegando, vamos chamando as amigas, vamos chamando as parentes, vamos chamando as pessoas menstruantes da vida de vocês. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse olhar que nós deixamos de ter com relação aos ciclos da nossa vida. Então eu falei em uma outra live aqui sobre a questão dos ciclos da natureza, né? Que a natureza está ensinando pra gente o tempo todo que a vida está em constante transformação e que há um ciclo eterno de vida, morte, vida, morte, vida. Né? Se a gente olha as estações do ano, elas estão falando aí pra gente o tempo todo. Tem um momento em que as folhas das árvores vão cair, tem um momento em que tudo vai ficar pausado, que o urso vai hibernar, que a árvore vai ficar peladinha sem flores, para que ela possa se restabelecer e os seus novos brotos aparecerem na primavera, suas novas flores florescerem na primavera e tudo isso chegar no ápice da sua beleza e da sua vitalidade no verão. Então, se a gente olhar para esse constante movimento das estações, a gente pode olhar para as estações da lua, que mudam todos os meses. Vou falar da libido, vou chegar lá. A gente pode olhar para as marés que mudam constantemente. Nós, como seres da natureza, também somos pessoas cíclicas. Nós também passamos por ciclos renovatórios durante a nossa vida toda. É vida, morte, vida o tempo todo, tanto internamente quanto nas nossas emoções, nas nossas vivências mais simbólicas, quanto também fisicamente. Então, olhando o ciclo menstrual de uma pessoa com útero, né, com útera, que eu gosto de chamar,
a gente pode perceber que existe também uma natureza de vida, morte e vida aí, né? Então, a pessoa que começa a menstruar, a primeira menarca, aí um ciclo de, sei lá, 20, 30 anos menstruando, e a menopausa nada mais é do que um ciclo natural de parar de menstruar, né? Então, eu acho que a gente criou tanto tabu em cima da menopausa que deixou esse assunto tão pesado, tão difícil, tão carregado, né, de simbologias que dificultam até a gente sentir liberdade em conversar sobre isso, em discutir, em buscar um maior entendimento do que está acontecendo. A abordagem da comunicação não violenta fala pra gente que a vida é celebração e luto o tempo todo. Celebração e luto, celebração e luto. Então, eu queria fazer um convite para as mulheres que estão vivendo o momento da perimenopausa ou que já passaram da menopausa e já são pós-menopáusicas, para a gente tentar elencar quais são as celebrações e quais são os lutos desse momento, né, desse novo ciclo. Então, se a gente pensar em celebração, é a celebração de acolher a sua maturidade, essa nova fase da sua vida, sem ter que lidar mais com a mudança mensal que a gente tem imposta pelo nosso ciclo sexual. Ah, Andréia, plenopausa é uma licença poética para falar de menopausa. Ao invés de falar menopausa, algumas pessoas falam plenopausa para trazerem essa energia para trazerem esse entendimento que a mulher chegou à sua fase mais plena, tá? Mas não é o nome correto, não é o nome comumente usado, tá? Então, o que mais que a gente pode ter de celebração sobre a nossa menopausa? A menopausa é um momento que naturalmente a energia dessa pessoa que era menstruante, que geralmente estava uma energia voltada mais para fora, mais para o cuidado com o outro, se é uma pessoa que teve filhos, se é uma pessoa que trabalha, que tem família, esse tipo de coisa, geralmente... Oi, Jerusa, querida, Rita, adorou, né, a plenopausa. Geralmente, essa mulher e essa pessoa que menstruam, durante a sua vida dita fértil, elas estão com a energia sempre voltada mais para fora. Então, para cuidar da sua carreira, cultivar a sua carreira, para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, o que fizer sentido na vivência individual de cada pessoa. E aí, o momento da plenopausa é o momento de voltar essa energia para dentro. Então você já não tem que se preocupar tanto com os cuidados, com a construção da sua carreira, com o cuidado com filhos pequenos, e você pode então voltar uma energia para entender o que é que você está buscando. O que é que você quer vivenciar nesse momento de maturidade, porque também as nossas necessidades, os nossos desejos e sonhos, eles também são cíclicos, eles também nascem, amadurecem, morrem para dar espaço para outros. Então, acho que uma outra celebração desse momento da menopausa é esse espaço que a pessoa que parou de menstruar pode ter para se voltar para dentro e começar a pensar o que eu quero vivenciar nessa fase mais madura da minha vida. Para mulheres e pessoas que não querem engravidar, uma grande celebração da menopausa é não se preocuparem mais com a contracepção. Então isso também é algo que pode ser celebrado. E o luto? Quais são os lutos da menopausa? Acho que o primeiro deles é o luto dessa fase fértil, né? Dessa fase em que nós temos o potencial de engravidar, mesmo se a gente escolhe nunca engravidar. E eu acho que esse é um luto que às vezes pega mais forte nas mulheres do que a gente deixa transparecer ou do que a gente gostaria que pegasse. Então, o luto de encerrar
a sua vida fértil, e fértil no sentido de gerar uma outra vida dentro do seu corpo, é algo que talvez precise ser vivenciado e acolhido e entendido como um momento de enlutamento mesmo, né? De pensar nisso, de refletir sobre isso e de lidar com essa perda da capacidade de gerar uma nova vida. Outro luto importante é o luto de conhecer como o seu corpo se comporta todo mês com a sua menstruação. Porque quando você deixa de menstruar, o seu corpo muda muito, né? Ai, querida, obrigada! Tô lendo aqui, minha linda, te amo, você fez eu evoluir. Obrigada, querida. Então, assim, a gente olhar para essas mudanças que surgem e a gente enlutar a perda do que era conhecido. Então, de novo, um dos primeiros comentários aqui quando a gente começou essa live foi: chegou a menopausa, acabou a vida sexual. Talvez a vida sexual tenha acabado para você como você a conhecia. Porque o seu corpo mudou, a sua libido mudou, a sua lubrificação mudou, o funcionamento, né? Os botõezinhos que despertavam o seu desejo, despertavam o seu fogo interno, talvez tenham mudado. E o que a gente não faz é tomar esse tempo para fazer esse inventário, para entender quais são agora os meus novos botõezinhos, o que é que eu gostava, que era tão fácil para acessar o meu prazer, que agora não faz mais sentido, e como que eu vou construir novos prazeres, tá? Muda como o quê? Ri. Na menopausa a gente tem um aumento da barriga, é muito comum, algumas mulheres falam que sim. Por quê? Porque são tantas mudanças nos nossos hormônios, gente, porque assim, a menopausa, como ela está diretamente ligada ao nosso ciclo menstrual, gente, o nosso ciclo menstrual, na verdade, não deveria ser nem chamado de ciclo menstrual, mas de ciclo fértil, né? Esse nosso ciclo mensal, ele está totalmente ligado a dois hormônios principais, o estrogênio e a progesterona. Quando a menopausa chega, né, e a perimenopausa é a transição entre essa vida fértil e essa vida que não é mais fértil desse jeito, não é mais fértil para gerar uma vidinha dentro do seu útero, os hormônios também mudam muito. A forma como o nosso corpo processa os hormônios fica completamente diferente. Fisicamente, Rita, como muda? Depende de mulher para mulher. O que eu falei no começo da live, acho que você chegou um pouquinho atrasado, um pouquinho mais tarde. Algumas mulheres engordam, mas outras emagrecem. Algumas mulheres ficam mais pançudinhas, alguém falou aí da barriga, outras não. Tem uma questão dos nossos ossos, porque a gente está falando de hormônio, é muito importante as mulheres cuidarem do cálcio, porque a gente tem uma dificuldade maior de manter cálcio que dá estrutura para os nossos ossos. Tem mulheres que têm as ondas de calores, as chamadas ondas de calor. Tem mulheres que têm insônia, não conseguem dormir mais, não tem mais o mesmo sono que elas tinham antes. Tem mulheres que têm alteração na pele, outras não tem problema, não atrasou, não, chegou um pouco mais tarde, né? Então, as mudanças, elas são únicas, até porque, gente, elas também dependem. Oi, Nilce, querida, vou deixar, as minhas lives sempre ficam salvas lá no meu IGTV, tá bom? Até porque as mudanças, elas também dependem de como você cuidou do seu corpo, do seu ciclo, dos seus hormônios durante toda a vida. Então, uma mulher, por exemplo, que tomou hormônio sintético, né, anticoncepcional durante 20 anos, ela vai ter uma experiência de menopausa que provavelmente vai ser muito diferente
daquela da mulher que nunca tomou nada. Sim, Lucimara, a homeopatia é maravilhosa para suavizar os desconfortos da menopausa, tá? A Lídia tá falando, eu acho muito importante nos cuidarmos e nos prepararmos para viver essa fase. Eu também acho, Lídia. E o meu intuito aqui é a gente ter essa conversa, é a gente ter espaços para refletir sobre a menopausa, para refletir sobre a perimenopausa e para refletir mais ainda, gente, sobre os ciclos naturais da vida. Né, tirar essa nhaca que está associada à palavra menopausa, que está associada a esse período da vida da mulher, porque não é só luto, é celebração também. E a gente pode dançar, né, nesses pares aí, na celebração e no luto, e a gente pode achar formas de deixar esse momento mais prazeroso, esse momento com mais significado, nos trazendo mais presentes do que prejuízos, tá? Do que nos tirando coisas. O que mais? Eu anotei um monte de coisa aqui que eu quero falar para vocês. Um aspecto, tanto da perimenopausa, quanto da menopausa, quanto de qualquer grande mudança da nossa vida, é como a gente lida com as nossas emoções, né? Então, muitas mulheres também falam que ficam doidinhas, que fica mais irritada, que fica com isso, que fica com aquilo. Só que se a gente pensar, se a gente lembrar como foi lá na nossa menarca, lá na nossa primeira menstruação, as nossas emoções também mudaram bastante. Se a gente pensar se você engravidou, se você teve filhos, como foi, tanto durante a sua gravidez como depois de dar à luz, as suas emoções também foram muito alteradas. Então, para mim, é um momento importante para a gente cuidar da nossa resiliência emocional, para a gente cuidar desses fluxos de emoções mais intensas que chegam em qualquer fase de grande mudança da vida. Eu me mudei de país no ano passado. Foi uma fase de emoções profundamente intensas, né? Não aconteceu nada diferente no meu ciclo menstrual, não foi menopausa, não foi nada disso, mas teve uma intensidade emocional maior. Nós estamos no meio de uma pandemia, como que fica a intensidade emocional desse momento? Ora, a nossa menopausa vai ser a mesma coisa. Vai trazer emoções exageradas, emoções que a gente não está acostumado a sentir numa intensidade tão grande. E a gente precisa começar a abrir espaço para criar resiliência emocional, para aprender a ficar com o desconforto das emoções que não são tão legais de serem sentidas, tá? Deixa eu ver uma coisa. Eu procurei tanto espaço de reflexão sobre esse assunto. Geralmente os perfis femininos que eu conheço falam muito pouco sobre a sexualidade na menopausa. Sim, eu também. Eu também, mas eu acho fundamental a gente ter essas conversas, né? Sempre escutei de todas as mulheres que entraram na menopausa que é trágico e pura perda, mas acredito que seja possível viver isso de outros modos. Sim. Só que eu acho que esse viver isso de outros modos é construído. Do mesmo jeito que esse olhar tão pesado sobre a menopausa é uma construção na nossa sociedade. Se a gente olhar para as comunidades, para as sociedades dos chamados povos tradicionais, povos da terra, são povos, são culturas que celebram os ciclos da vida e os ciclos da natureza regularmente. Para esses povos, a menopausa não é esse bicho de 7 cabeças que é pra gente pobres ocidentais, né? Na verdade, esses povos entendem que quando uma mulher ou uma pessoa menstruante chega no momento da menopausa, ela está chegando no momento da sabedoria, no momento da maturidade. Né? E a gente pode olhar em tradições diversas ao redor de todo mundo. Existem contos, fábulas, canções, né? Histórias que são passadas oralmente de geração em geração, celebrando todos os ciclos, marcando ciclos com rituais, que a gente aqui está perdendo muito. Né? Hoje em dia
a gente não faz ritual para quase nada. Quer dizer, a pessoa menstrua pela primeira vez e não tem um momento de sentar com a mãe, com a tia, com o que for, e celebrar, e fazer um ritual de explicar o que é a menarca, de explicar o que muda com o seu corpo e tal, 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 muito menos com a menopausa, né? Então, a Wanda falando, depois preciso assistir desde o início, preciso começar a me preparar para a menopausa e recebê-la de forma mais tranquila em todos os aspectos. Sim, e é possível, gente. Mas só para concluir isso que eu estava falando dessas comunidades mais tradicionais, de povos mais ligados à natureza, tá? Essas comunidades, eu vou chamar de comunidades mais ecológicas, também a menopausa é vista como um momento em que a mulher está fortalecendo a sua conexão com a sua essência espiritual. Então, é um momento também bem interessante da mulher se apropriar dessa essência que é mais mística, mais intuitiva, dessa essência que confia mais na própria sabedoria, no que surge na sua mente, no que surge nos seus sonhos, sem ter que dar muita explicação para isso. E isso é a gente se apropriar também da nossa essência espiritual. Oi, Carla, querida. Bem-vinda. Vamos falar sobre sexualidade, libido, prazer, junto com a menopausa, que é o que o povo tá pedindo aqui. Então, assim, o que acontece? Tô me sentindo maravilhosa ouvindo tanta coisa boa. Ai, que bom, Ellen. Fico muito feliz. Que bom. O que acontece com a nossa sexualidade durante a menopausa? Acontece tudo e acontece nada. Então, assim, não existe uma receitinha de bolo ou uma tabelinha, né? Um quadrinho assim bonitinho, um infográfico que defina tudo que vai mudar para você durante a sua perimenopausa, na sua menopausa e na sua fase pós-menopáusica. Não existe. O que existe é você começar a perceber que o seu corpo está mudando, que o seu prazer está mudando, que o nível de interação sexual prazerosa está mudando para você. E aí começar a fazer um inventário do que é que está mudando. Então, eu acho, isso é bem opinião zona minha mesmo, bem pessoal zona, que aqui no Ocidente tem essa coisa de que a menopausa é coisa de mulher que já envelheceu. E mulher que já envelheceu não é desejada, mulher que... Você imagina que seus avós transam, por exemplo? Se você tem pais idosos, você imagina que eles têm uma vida sexual ativa? A gente nem imagina, né? A gente já põe a mão, fala, não quero nem pensar nisso, né? Como se fosse a coisa mais horrorosa do mundo. Então tem uma parte minha que enxerga essa valorização exacerbada da juventude, das novinhas, né? Como algo que vai muito contra as pessoas que chegam na menopausa. E que quando a pessoa chega na menopausa, ela mesmo já incute na sua própria mente de que acabou a vida sexual dela. Porque aqui no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, né, Europa, a mulher madura, ela não é celebrada. A mulher madura, ela não é paquerada. As pessoas não assoviam na rua, buzinam o carro ou desejam, né? Se a gente olhar para a mídia, para as revistas, para as séries, para os filmes, é como se a mulher madura... E, gente, estou falando madura aqui, 50 anos, tá? Que é muito nova. É como se ela não tivesse mais direito a vivenciar o seu prazer. É como se ela não tivesse mais direito de gozar, de se masturbar. Então eu acho que isso é um elemento que a gente precisa olhar um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade e cuidado. Né? A Maria tá falando, ouvir você falar é um despertar. Quais são as suas crenças? Quais são os condicionamentos que você viveu que te levam a pensar que porque você chegou na menopausa,
você não vai ter mais uma vida, você não vai ter mais vida sexual prazerosa. Vai ser doloroso, vai ser seco, vai ser sem graça, vai ser xoxo, vai ser super espaçado. Quais são os seus condicionamentos que te levam a pensar que o seu corpo muda tanto a ponto de você não sentir mais prazer, a ponto de você ter o seu desejo completamente aniquilado? Eu acho que a gente precisa abrir espaço para começar, primeiro, a questionar essas questões no espaço da mente. Porque, gente, o que a gente pensa, o que a gente acredita, as histórias que a gente conta, afetam diretamente o nosso corpo. Afetam diretamente a forma como o nosso corpo responde. Então, se eu penso que sexo é feio, sujo, pecaminoso, nojento, o meu corpo, ele reage a essa crença sobre sexo. Se eu acredito que depois dos 50, dos 60 anos, sexo não é mais para mim, prazer não é mais para mim, o meu corpo acredita nisso e reage de acordo com isso. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a abrir espaços para questionar essas nossas crenças, para questionar essas nossas construções, tá? E não só isso. O que a Ellen tá falando? Estamos eu e a esposa juntos curtindo esse momento. E posso dizer, adoro ver minha esposa cinquentona ter orgasmos. Exato, gente, de novo, voltando pros tiozinhos, pras tiazinhas da sabedoria do tal sexual que eu tanto adoro. Eles contam pra gente que, na verdade, o ápice do prazer sexual feminino, ele acontece depois da menopausa, tá? É a mulher de 60, de 70 anos, que é a mulher que vai vivenciar o prazer na sua forma mais bela, mais profunda e mais intensa. É lógico que não é qualquer mulher que nunca fez nada, que nunca tocou o corpo, que nunca cultivou energia sexual. É importante falar isso. Mas a mulher que está nesse caminho de se olhar, de se permitir, de se enxergar como digna e merecedora do seu erotismo, da sua libido, do seu prazer, essa mulher pode ter ganhos enormes depois da menopausa, tá? Então, olha só que viradinha que dá na nossa cabeça quando a gente pensa isso. Fala, nossa, então hoje eu tô, tô com 39. Pensar, nossa, quando eu tiver 70 vai ser melhor. Caraca, negócio vem que vem, então. Eu fico até animada, eu fico até querendo viver isso, sabe? Então, eu tô falando dessa forma descontraída, mas eu acho importante a gente fazer esses questionamentos. Né? De como que a gente se prepara. A menopausa é um bicho de 7 cabeças que vai chegar e vai secar a minha vagina, vai atrofiar os meus músculos vaginais, vai tirar todo o meu desejo? Ou a menopausa é uma fase que vai fazer com que eu pare, reveja como está a relação com o meu corpo, reveja como está a relação com o meu prazer, as formas como eu... Será que as formas como eu acionava o meu prazer quando eu tinha 20 são as mesmas formas que eu aciono o meu prazer quando eu tenho 30 e serão as mesmas formas que eu vou acionar o meu prazer quando eu tiver 50? Né? Então é um convite para a gente refletir e para a gente começar a ganhar mais intimidade com um olhar curioso, com um olhar de renovação. A gente está sempre em renovação. Lembra, a menopausa pode ser chamada de segunda primavera, porque é um momento de renovação da mulher, é um momento que a mulher floresce para a sua maturidade. Então, quando eu floresço para a minha maturidade, o que é que me dá prazer? Né? Quando eu floresço para a minha maturidade, como que o sexo, se eu tô num casamento, se eu tô num relacionamento, o que for, como que o sexo funciona para mim? Talvez ele não funcione da mesma forma que funcionava aos 30 anos. E a gente precise buscar novas maneiras de vivenciar isso, tá? A Nelly tá falando que era um artigo seu para publicar. Me manda uma mensagem direct, Nelly, vou ter o maior prazer. Inclusive, gente, eu tô falando aqui da menopausa, hoje eu sentei para escrever sobre menopausa. Quem recebe a minha newsletter nessa quarta-feira, eu vou mandar um e-mail para todo mundo com
um texto que eu vou criar sobre a menopausa, vai estar no meu blog também. Então, se você ainda não recebe, se inscreve para receber, tem link ali na minha bio. Mas quero falar mais do prazer, da lubrificação, do desejo aqui. Eu gosto de fazer convites. Deixa eu beber água que eu tô ficando até sem voz. Obrigada, Lucimara. Obrigada, querida. Eu gosto de fazer convites para que a gente olhe para o nosso corpo, o nosso prazer e a nossa sexualidade em geral, sempre com curiosidade. E uma curiosidade que eu gosto de chamar de uma curiosidade quase que infantil. Sabe uma criança que chega, sei lá, numa chácara e pela primeira vez sai explorando o quintal, o jardim, o meio do mato, a casa, a árvore, e o olho dela brilha porque ela está reconhecendo aquele território pela primeira vez, e ela não tem julgamentos, ela não tem preconceitos, ela não tem amarras, ela tá com aquele olhar curioso de quem quer conhecer algo novo. Eu quero fazer o convite para que vocês olhem para o próprio corpo de sexualidade e prazer em todas as fases da vida. Hoje a gente está falando de menopausa, né? Ou de plenopausa, que fica bem mais interessante, mas isso é para sempre. Quer dizer, eu tomo anticoncepcional. Como funciona o seu prazer e sexualidade quando você toma anticoncepcional? Agora eu não tomo mais. O que acontece com o seu corpo, com a sua sexualidade? Investiga, seja curiosa. Eu engravidei. Como que o seu corpo se comporta, o seu desejo, o seu prazer, a sua libido durante a gravidez? Investigue, o que te dá tesão, que posição, que tipo de sexo, acompanhada, não acompanhada, com brinquedo, sem brinquedo. Tive filho, tal, agora sou mãe, tive parto normal. Mudou toda a estrutura ali da minha vagina quando passou um bebê por ali. Como que eu posso me relacionar com esse corpo que é um novo corpo, né? E a mesma coisa na menopausa. Então o convite é para que a gente tenha essa curiosidade que precisa ser inocente. Por que eu acho que ela precisa ser inocente? Porque aí ela se liberta de críticas, julgamentos, dessas construções deturpadas sobre as possibilidades da nossa vivência de sexualidade. Nessas amarras religiosas, sociais, históricas, né? O patriarcado tá aí martelando a sexualidade da mulherada há pelo menos 5.000 anos, né? Então, como que a gente pode falar, não, peraí, deixa eu ver esse corpo aqui. Semana passada eu toquei os meus seios e não foi prazeroso. Deixa eu ver se essa semana vai ser prazeroso. Sabe, abrir esses espaços para se explorar e para se conhecer, gente, com regularidade, não achando que a gente se encerra, porque hoje eu gosto do prazer assim, daqui 10 anos eu vou gostar. Não, muito dificilmente vai ser assim. Né, Catiana, querida? Bem isso, dar atenção amorosa para o nosso corpo. E dar essa atenção amorosa com regularidade, repetindo. Oi, Maria, repetindo, indo e voltando, tá? Sobre a falta de lubrificação. Gente, a falta de lubrificação, ela pode ser um monte de coisa. Porque assim, quando a mulher entra na menopausa, ela precisa rever também a alimentação dela. O que mudou no seu corpo por conta da alteração hormonal natural da menopausa? Eu não estou falando de hormônio sintético, eu estou falando dos hormônios que o nosso corpo produz naturalmente e que no caso da menopausa ele deixa de produzir, ele produz muito menos. O que você tem que adequar na sua alimentação para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais disposta? Como está o seu consumo de água? Beber água na vida inteira é fundamental. Na menopausa é fundamental e meio. Então, às vezes, a secura vaginal é uma secura do corpo, que você não está tomando água direito, você não está se exercitando direito, né? Ou talvez seja porque a mudança hormonal foi tamanha que afetou, sim, a sua lubrificação natural. E se afetou a sua lubrificação natural, convide um lubrificante externo, tá? Eu sempre recomendo para as minhas clientes, para as minhas alunas,
tenha um óleo naturalzinho, sem cheiro, sem nada, tá? Não mistura óleo essencial, tá? Porque você precisa saber a dosagem para não te dar alergia, nada disso. Então, óleo de coco, óleo de amêndoa, de pitanga, semente de uva, tenha um óleo ao seu lado, na cabeceira da sua cama, e use esse óleo toda vez que você quiser se tocar, explorar o seu prazer genital, ou quando você for transar com outra pessoa. Ah, não gosta de óleo? Tem um lubrificante à base de água. Então, assim, não usar essa falta natural de lubrificação como um impeditivo para você vivenciar o seu prazer, porque não é. Né? É muito tranquilo, gente, é muito natural. E olha, eu vou falar, depois que você se acostuma a ter um olhinho de massagem do lado da cama, eu tenho um óleo de massagem do lado da minha cama sempre, a vivência do prazer fica bem mais interessante, né? A sensualidade do toque, tanto no momento de masturbação quanto do sexo, fica bem mais interessante. Então, por que não, né? A gente acha que tem que ser tudo dado perfeitinho, como a gente vê nos filmes, né? Nas novelas, nas cenas românticas, né? De novela, filme, série, nunca tem o problema da não lubrificação, né? Acho que eu nunca vi uma cena. Aliás, gente, olha só, nunca vi uma cena de sexo romântico, assim, na mídia, que a mulher falasse, eu não tô lubrificada o suficiente, e eles tivessem que buscar um lubrificante, né, pro sexo vaginal, não pro sexo anal. Pro sexo anal eu já vi. Mas não tem, então, até isso a gente não tem essa referência, de que é normal você ter um óleo por perto, um lubrificante por perto, não tem problema nenhum, tá? Agora, tem uma coisa que acontece, porque como o nosso ciclo menstrual, ele movimenta as energias da nossa útera, né, do nosso útero regularmente, então a gente tem, né, essa concentração ali no endométrio para receber o bebê, tal, aí não teve fecundação, descama e vem a menstruação, tudo e tal. Todo mês a gente tem uma renovação do nosso útero e do nosso centro sexual enquanto estamos menstruando. Quando não estamos menstruando, essa responsabilidade vem mais para nossa mão. E aí, esse é um ponto que a gente precisa tomar mais consciência de que, então, se eu quero movimentar a minha energia sexual, se eu quero movimentar tudo que está ali no meu centro sexual, eu preciso me responsabilizar mais depois que eu parei de menstruar, tá? Como que eu posso fazer isso? Desde práticas de alto prazer, então se masturbar com regularidade, se dar orgasmos, né? Se dar orgasmos com regularidade, gente, é medicinal, tá? Promove uma sensação de bem-estar, equilibra os seus hormônios, ajuda quem menstrua, ajuda a lidar com as cólicas, quem não menstrua, ajuda a lidar com o mal-estar, com os desconfortos da menopausa. Então, se dar orgasmos é, assim, fundamental. Mas mais do que isso, fazer exercícios pélvicos. Então, pessoal que gosta de pompoarismo, quem gosta dos ovos de Jade, os Yoni Eggs, que eu amo, sou super fã, e que trabalham tanto a musculatura, exercitam a musculatura, e quando a gente exercita a musculatura do nosso assoalho pélvico, do nosso canal vaginal, a gente está também levando, aumentando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumentando a oxigenação dessa região, e a gente está mexendo com as nossas energias sexuais. Então, fazer práticas regulares que mexam com essa região é muito importante. Ando bem animada com as dicas da Marina. Tô sabendo, Catiana. Adoro. Queridíssima. Oi, Bi, querida. Então, assim, para lidar com essa... o sexo acabou, a libido acabou, a lubrificação acabou, o convite é que você exercite o seu centro sexual com
regularidade. E quando eu digo exercício, não é só contração e relaxamento, não é só pompoarismo e só ovo de jade. É também movimentar as suas energias, é também se tocar, se dar prazer, colocar o dedo lá, explorar e tudo e tal, tá? E aí dentro, né, do que eu ensino também tem 1 zilhão de outras práticas, né? Tem práticas de respiração que movimentam a sua energia sexual de uma forma orgástica, maravilhosa. A Lídia ainda vou experimentar os ovos de jade. Então já vou te avisar, Lídia, tem um carregamento de ovos de jade que já chegou no Brasil, mas está parado na alfândega. Assim que a alfândega liberar, eu vou avisar vocês por aqui pelo Instagram para montar mais uma turma com os ovos de jade, tá? Fica de olho. Santa Alfândega, me ouça e libere. Bom, tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês sobre as insônias e o calor, as ondas de calor, né? Tudo bem aqui sobre libido, sexualidade, né? Tá, eu aviso na newsletter também. Que é isso, Andréia? São os Yoni Eggs, são ovos de pedra, eu só trabalho com pedra jade nefrita, né, certificada canadense, que a gente insere no canal vaginal e faz exercícios tanto de movimentação pélvica, mas também de movimentação energética. É maravilhoso, tudo de bom. Oi, Sidney, querido! Ah, obrigada! Sempre junto, Sidney, sempre aqui. Obrigada, querido. Estamos chegando no final e eu quero falar uma coisa importante para vocês, que é uma visão bem da medicina chinesa, e lembrar que o tal sexual, ele bebe, né, desse conhecimento da medicina chinesa, porque ele também vem da China e tá todo mundo ali de mãos dadas, entendendo e cuidando da minha útera com amor e conhecimento. Grata, Marina. Ai, Márcia, eu fico muito feliz. Obrigada. Você também tá sempre aqui, que eu tô vendo. Delícia, muito bom. Pessoas que voltam. O que eu quero falar sobre insônia e ondas de calor tem a ver com o equilíbrio de quente e frio, yin e yang. Então, dentro da medicina chinesa e do sistema do tal sexual, mensalmente a nossa energia, tanto da cabeça quanto do coração, que são energias quentes, né? Principalmente do coração, uma energia mais yang, elas descem para nossa útera no momento da menstruação. E lá na nossa útera, elas encontram a nossa energia mais yin, que tem uma temperatura mais baixa. Lembra que eu já falei para vocês que a mulher precisa de mais tempo para se aquecer, para se sentir excitada, porque o nosso centro sexual naturalmente tem uma temperatura mais baixa do que o do homem, se a gente for comparar, né? E aí tô falando pessoas com pênis e pessoas com vagina. Então, quando a gente para de menstruar, essa migração dessa energia mais quente, ela para de acontecer. E aí a gente fica com muita energia quente acumulada no coração. Isso é uma perspectiva do tal sexual, dentro da abordagem do tal sexual, tá, gente? E como ela fica aqui no nosso centro cardíaco, que já é um centro mais caloroso, que já é um centro de energia predominantemente yang, isso vai gerando ondas intensas de calor, porque existe um desequilíbrio energético interno que a gente está vivenciando. E para algumas pessoas isso vira insônia, e a insônia nada mais é do que atividade mental em excesso, tá? Então, uma das maneiras que os praticantes do tal sexual contam pra gente que é possível lidar tanto com as ondas de calor e a insônia é equilibrar essas energias fazendo respiração nos rins. Né? Dentro da medicina chinesa, se vocês conhecem alguma coisa, e dentro do sistema do tal sexual, o rim é tudo que há. E a gente tem um rim do lado esquerdo que é mais yang e o rim do lado direito que é mais yin. Então fazer respiração, e é lógico que tem uma forma de fazer, de circular essa energia, mas com regularidade vai promovendo esse equilíbrio na nossa temperatura e suavizando esses sintomas de calor em excesso
e também de insônia, que é muita energia na mente. Então, esse falatório mental que não deixa a gente dormir, tá? Por que eu quero contar isso para vocês? Porque eu acho que tem um elemento da menopausa que não deu tempo de mergulhar aqui com vocês, de falar, que é essa coisa da medicalização da menopausa. Fica parecendo que a nossa menopausa é uma doença, então que ela já precisa ser medicalizada, quer dizer, vou fazer reposição hormonal, nem sabe se precisa fazer reposição hormonal, tem um monte de profissional de saúde aí fazendo reposição hormonal em mulheres que não precisam, e eu não tô falando que é todo mundo que não precisa, tem mulher que acaba precisando sim e tá tudo bem, mas assim, existem abordagens de tratamento integrativo, de terapias holísticas e integrativas que podem ajudar a gente a manter o nosso bem-estar, a equilibrar as nossas energias de forma muito mais simples e prazerosa, tá? Então, tanto as práticas regulares com ovo de jade, que movimenta energia, que traz todo esse sistema do tal sexual em uma prática, quanto as práticas de respiração nos rins, quanto tantas outras que existem, são capazes de te trazer uma vivência da etapa pós-menopáusica da sua vida que seja muito mais tranquila. Então, o meu convite é para a gente também tirar esse olhar da medicalização da nossa menopausa como se fosse doença. Ela não é doença, ela é uma fase que todas nós vamos passar se tudo der certo, né? Se a gente ficar viva até lá. Quer dizer, outra celebração da menopausa, ficar viva para viver a menopausa. Então, assim, é isso. É esse o meu convite, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre menopausa. A gente está chegando no final, eu quero contar para vocês, como eu falei, eu vou escrever, transformar essas minhas anotações num post para o meu blog, e se você recebe a minha newsletter, vai receber isso tudo nessa quarta-feira, tá? Que eu vou mandar para vocês. E quero contar uma novidade para vocês. Sexta-feira eu vou estar de volta aqui, vou fazer uma live num horário que nunca é meu horário, que vai ser 12h30, para fazer o lançamento de um evento muito bacana que eu tô produzindo, que eu tô envisionando e que eu tô encabeçando aí. Então quero convidar vocês para estarem aqui comigo nessa sexta-feira, acho que é dia 4, 12h30, vocês vão me ver aí, Marina está ao vivo, por favor venham, que eu quero compartilhar uma grande novidade com vocês, que vai ser muito legal. Quem ainda não assina a minha newsletter, vai lá na minha bio, tem o link direto para você poder assinar, recebe gratuitamente. Pelo menos uma vez por mês eu te mando algum texto para a gente aprofundar essa conversa sobre prazer e te mantenho informado sobre as novidades do que está acontecendo no mundo da sexualidade holística. Meus amores, muito obrigada por tantos comentários, todo mundo super ativa nessa live, eu adoro essa troca, fico muito feliz, é um prazer ter todas vocês aqui. E a gente se vê, então, sexta-feira, 12h30, estarei aqui. E segunda-feira que vem vai ter live do prazer, de novo às 9h. Um grande beijo, essa live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, encaminhar para quem precisa ver. E vamos continuar essa conversa sobre menopausa ou plenopausa. Beijo, boa noite!